Olá, muito bem-vindos de volta a mais um Papo Íntimo dessas mulheres lindas da MWB. Hoje para conversar com você sobre um assunto que toda hora tá na nossa caixinha de perguntas. Doutora, tô me olhando no espelho e eu vejo meu couro cabeludo, eu faço uma selfie e eu consigo enxergar os fiozinhos. Para esse assunto especial, eu chamei a Aline e Carol pra gente estar conversando. Primeiramente, eu queria entender, Aline, o que é isso que está acontecendo com essas mulheres e também com esses homens, né, que a gente estava conversando agora há pouquinho. A calvície, né, a alopecia androgenética, ela é uma doença geneticamente determinada, né, como o nome até já diz. E aí o que acontece é, em cada ciclo do couro cabeludo, o cabelo ele vai se afinando cada vez mais e ele vai se miniaturizando. Então o fio que era desse tamanho vai ao longo dos anos ficando pequenininho, até a gente não enxergar mais. Então a gente não vê tanta queda por si só. A gente vê a miniaturização do folículo, o cabelo vai ficando mais fino, mais ralinho, e aí a gente começa a ver essas falhas no couro cabeludo. Então existe um afinamento do fio até o ponto de que ele deixa de existir naquela região. E como que assim, a paciente chegou em ti, Carol, como que você vai trazer esse diagnóstico? Como ela vai entender que está acontecendo no cabelo dela? O diagnóstico a gente vai chegar nele depois da conversa, né, da anamnese. Essa paciente vai me contar como que era o cabelo dela antes, né, dessa queixa, se ela já percebia esse afinamento desde adolescente ou jovenzinha, como é o cabelo dos pais, né, do pai e da mãe. Muitas pacientes não pensam nisso, e aí quando a gente traz essa pergunta, fala, poxa, é verdade, meu pai é calvo, ou a minha mãe tem um cabelo mais ralinho, a minha avó tinha pouco cabelo também quando era jovem. E aí, depois com o exame físico, né, como a Aline já mesmo disse, tem um padrão, né, feminino e o padrão masculino, a gente consegue ver como é esse afinamento, né? Na mulher é mais perda de cabelo na linha média e o homem é nessa entrada e no vértice, né? Aquela coroinha aqui. Então, muitos meninos jovens a gente vê assim e muitas mulheres também, né? Verdade. E quanto antes a gente, né, diagnosticar, melhor. E como que a gente pode tratar, Aline? A paciente já tem o diagnóstico de que ela tem uma alopecia dessa origem genética, seja ela ou ele, né? Como que a gente vai planejar esse tratamento? É uma coisa muito importante também, complementando o que a Carol falou, apesar do nome androgenética, que é muito ligada ao hormônio, o hormônio, ele é muito importante, é um fator muito importante, mas na maioria das vezes, quando a gente se investiga laboratorialmente, a gente não vê uma alteração no exame laboratorial. Então tem muita gente que fala assim, doutora, meus exames estão todos normais, então não deve ser isso. Mas não, na maioria não tem essa normalidade. Em relação ao tratamento, uma coisa que eu sempre falo, eu acho muito importante, eu faço uma analogia com plantinha, né? O cabelo eu falo que ele é um jardim. O tratamento ele tem que ser para sempre. É uma plantinha, enquanto a gente está regando, ela vai crescer. E quando a gente rega o cabelo, trata o cabelo, ele vai crescer. Se a gente tiver uma pausa nesse tratamento, ele volta àquela estaca zero. Isso, as pacientes, é importante vocês entenderem isso, gente, porque as pessoas acham que qualquer tratamento a gente faz uma vez e acabou. Isso. E não é assim. Tudo que a gente trata ao longo de toda uma vida. Então fiquem com essa informação na memória de vocês para entender um pouquinho sobre tratamento. Isso. Uma outra coisa muito importante é que quanto antes a gente inicia o tratamento, a gente diagnostica, como a Carol falou, e o mais cedo a gente inicia, a gente tem um melhor resultado com a repilação. Então o objetivo do tratamento é tentar frear, né, o processo e tentar repilar. Como a gente faz isso? Alguns pacientes a gente faz uma medicação oral para tentar estimular, né, e outras a gente também ou faz a associação com tratamentos tópicos, visando uma nutrição melhor desse folículo e estimular o crescimento. E aí é como eu falei, é um gráfico, uma curva para a vida inteira, a gente sempre vai ter que tratar. Uma outra coisa muito importante que a gente tem um sucesso, né, Quero estar no nosso setor capilar, a gente vê resultados muito interessantes, é a associação com tecnologia. Então a gente tem o nosso protocolo com Fotona Hair, tem o microagulhamento robótico, MMP capilar, intradermoterapia, terapia de regeneração celular. Então a gente hoje, graças à tecnologia avançada, a gente consegue ter um resultado muito satisfatório para todos os nossos pacientes. E mais rápido, né? Quando a gente associa a tecnologia, a gente consegue um estímulo mais rápido. E falando de tratamento, só pra deixar muito claro, doutora, a minha prima tá fazendo um tratamento e a gente é da mesma família, a gente tem o mesmo problema. Posso usar a receita dela igual? Não, né? Não. Como a Aline tinha dito, é individual o tratamento, a gente precisa adequar de acordo com cada pessoa. Exatamente. Tem algo que a paciente que não consegue chegar num consultório dermatológico, que ela não consegue um tratamento, ela possa fazer em casa para diminuir essa perda ou para evitar essa perda? Diquinha caseira, como a gente gosta de dar, não tem. A gente já sabe hoje que muitos fatores externos também agem na alopecia androgenética, né? Como o tabagismo, o consumo de álcool. Então, como a gente sempre diz, né? A Bru, todas nós
vida saudável, né, gente? Quanto mais saudável, melhor esse folículo. Mas uma receitinha de algo que eu possa fazer, não tem. E eu vejo muita gente se autoprescrevendo o minoxidil. Qual que é a tua opinião sobre isso? É uma medicação que a gente usa bastante, é o queridinho de todos nós médicos que fazemos tratamento capilar, né? Eu amo o minoxidil, uso bastante nos pacientes, mas ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Não digo nem só prescrição. Não adianta também você vir em uma consulta, o médico prescreveu e você usar daquela mesma maneira para sempre. A gente muitas vezes muda a dose, até pelos efeitos colaterais que ele podem ter, que as pacientes não conhecem, também não cabe talvez falar aqui nesse momento, mas de jeito nenhum usem minoxidil sem acompanhamento. Não digo nem só prescrição, mas acompanhamento médico. Meninas, muito obrigada, foi muito legal esse papo íntimo de hoje, e a gente certamente vai voltar nesse assunto, porque é um assunto muito pedido, muito falado, a gente tem um número muito grande de pacientes no nosso setor capilar, e a gente espera vocês até uma próxima semana. Tchau, tchau!